amadas, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Lucy, do canal Costurando com a Lu. Bom, no vídeo anterior eu fiz o molde base da blusa que a minha cliente pediu, que era uma regata. Eu fiz o modelo 1, hoje eu estou chegando com o modelo 2. Que é também uma regatinha, só que com alguns detalhes para dar uma incrementada, né? Porque uma regata simples, né, gente? Fala a verdade, né? Então, ó, hoje eu vou modelar esta blusa. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, certo? Este vídeo aqui. Tá bom? Aí você já fica com o modelo 1, com o modelo 2. Antes de irmos para a modelagem dessa gata, eu vou falar um pouquinho a respeito do propósito do meu canal. Por que que eu faço a modelagem, explicando certinho onde eu vou colocar pence, onde não tem pence, porque eu quero que vocês realmente aprendam. Eu não quero simplesmente chegar aqui, botar uma blusa aqui em cima, recortar, tá, daí. Isso daí é fácil. E muitas vezes ainda eu vejo que a pessoa está colocando uma blusa de malha e recortando tecido plano. Gente, vocês vão perder tecido se você não tiver noção do que você está fazendo com relação à elasticidade de tecido, o tamanho do molde, vai perder tecido. Bom, e um último recadinho, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou dar dicas de como fazer a gradação do molde. Por exemplo, esse molde aqui da minha cliente, considerando algumas medidas, é um extra G. Aí, vou dar dica para você reduzir para G e M, tá bom? Eu vou fazer no molde para você ver como reduzir, certinho? Então, ó, essa blusa aqui, belezinha, né? Vamos lá, sem enrolação, vamos começar já. Bom, eu tenho aqui o molde base com as medidas da minha cliente, tá? Vou deixar a foto da blusa aqui em cima para eu ir fazendo aqui e comentando o motivo de eu estar alterando ou não determinadas partes, certo? Então vamos lá, ó, vou começar aqui. Primeira coisa que eu vou observar aqui nessa blusa é a respeito da localização das pences. Apesar do desenho não mostrar nenhuma pence, esse modelinho aqui já é uma, eu acho melhor fazer assim, né? Ela não é uma regatinha, ela não é justa, tá? Ela tem uma modelagem que se amolda mais o corpo, mas ela não é justa. Então, sendo assim, eu quero dar um formato aqui para a região do seio, para ficar uma coisa assim mais clássica, uma coisa mais chique, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pence de busto nessa blusa, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer a pence de busto. A partir da cava, eu vou descer 5 centímetros. A cava, então, eu vou descer 5 centímetros. Eu vou descer 6 porque é GG, tá? Então, é isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou identificar mais ou menos aqui a região do seio. Então, eu vou considerar um tamanho GG, um entre seio de 11, tá? Aí, eu vou traçar uma... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vou traçar a linha, para vocês não confundirem, tá? Vou traçar uma linha até a região do seio, tá? Agora, aqui eu vou medir 1,5 cm para cada lado. Eu não vou fazer a pence maior, porque apesar da minha cliente usar GG, ela tem seio pequeno, então eu não vou fazer a pence lá com 4, vou fazer com 3 mesmo. Aí eu vou medir aqui 13 centímetros, que vai dar mais ou menos aqui, ó, tá?
e vou fechar essa pence aqui. Desenhar, né? Traçar a pence. Agora sim, agora tá bom, agora melhorou. Então tá, traçamos aqui a pence de busto, tá? Com 3 centímetros mesmo. Agora eu vou fazer um acertozinho aqui na cava. Na verdade não é na cava, é só para que a gente não fique com aquele defeito na hora de traçar a pence. Então eu subo aqui, venho para cá. Para não faltar tecido, tá? Aqui eu desço suave assim. Dá certinho depois. Tá. Feito isso, vamos observar lá na blusa que ela tem essa golinha, que ela tem essa gola aqui. Então significa que nós vamos. Eu não quero que ela fique colada ao pescoço, porque nós estamos no verão também, não é para incomodar, né? Então, como essa golinha aqui vai ter 4 centímetros, eu vou reduzir o decote lá. Então, eu vou entrar 2,5 centímetros aqui, porque depois tem a costura também, certo? Depois também ela tem o decote, só que o decote, ela vai descer assim, ó. Desce até aqui, para fazer a amarração, e depois tem uma gota aqui. Então, o decote é meio profundo. Então, considerando que o seio tá nessa região aqui, eu vou descer com esse decote, eu vou descer 12 centímetros, porque depois também tem a costura. Então, eu vou descer reto mesmo, tá? Não vou arredondar nada, vou descer retinho assim mesmo. Já aproveito e entro também 2,5 centímetros no decote das costas. Já vou retraçar aqui. Isso aqui é treino, tá, gente? Se vocês começarem a trabalhar assim também, com certeza vocês vão conseguir fazer isso também. Aí, notem que a parte de trás do decote. Então, eu não posso descer esses 2 centímetros aqui. Na verdade, o decote das costas, eu vou subir 2 centímetros, para que se acomode certinho no pescoço aqui atrás. Eu deixei em vermelho aqui. Eu vou subir 2,5, porque ainda tem a costura. Então, já acertamos o decote. Agora, vamos fazer uma marcação no molde do local até onde vem a amarração. Então, ó, então já dá para visualizar aqui. Eu vou fazer com 4, vai descer até aqui para fazer a amarração. Então, nessa altura aqui, eu acredito que vai dar certo. Então, eu vou descer aqui, ó, e vou deixar para fazer a amarração nesse local aqui, que eu tô descendo cerca de 13 centímetros. Então, já vou marcar aqui. Aqui é o local da amarração, porque depois eu vou fazer o pique na hora de cortar, certo? Agora nós vamos para a cava. Eu vou fazer alguma alteração na cava. A única alteração que eu vou fazer na cava é entrar 1 centímetro no ombro. Eu vou entrar 1 centímetro porque depois tem a costurinha, ele acaba vindo mais para cá. 1 centímetro nas costas. E aí vou fazer o acerto aqui. Eu criei uma playlist chamada Mini Curso de Corte e Costura. Então, eu vou colocar nessa playlist tudo que for molde base, transformação de blusa, interpretação de modelo. Eu vou deixar
nessa playlist, tá? Então, se você quiser ir lá maratonar alguns vídeos, eu acho que ajuda, viu? Ajuda um pouco. Agora aqui vou ter que fazer aquele acertinho para que fique encontrando aqui com o molde das costas. Eu vou copiar esse molde, tá? Fazendo frente e costas. E depois eu volto para mostrar aqui a manguinha e como que a gente vai fazer para fazer a gola aqui da frente, tá bom? Então, voltamos aqui, tá? Já recortei a parte da frente, fiz os acertos aqui, né? Que eu copiei, é o molde das costas. Não tem segredo, a única um acerto que eu fiz aqui é que como tem uma pence aqui na frente, né? A parte das costas ficou 3 centímetros menor, porque quando eu subir essa pence, vai ficar tudo igual aqui. Não se preocupem com, a cintura vai subir, a cintura vai descer. Isso tudo, gente, a gente acerta depois no corte, no costurar. Se for uma peça assim mais soltinha, você não precisa se preocupar com isso, tá? Se fosse um vestido de festa, justo, aí seria uma outra coisa, tá bom? Então agora chegamos aqui à conclusão da blusa e agora nós vamos determinar o comprimento da gola e a manguinha aqui, tá bom? Vamos lá. Então aqui eu já fiz a marcação do local, né, até onde vem a gola, o laço, né? Aí a gente vai medir, vamos medir aqui para ver quanto tem, tá? Então, ó, aqui na frente, eu não vou nem considerar 1 centímetro de costura aqui, tá? Vai ficar com